Essa operação ela joga luz a um problema já conhecido pelos brasileiros. Durante a pandemia, o ex-presidente foi papel-chave na desinformação sobre o vírus e também contra a vacinação. Pedro Borenberger. Elias, hoje nós descobrimos duas coisas bastante relevantes sobre a vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas e mais grave é que ele, junto com assessores, falsificou o atestado de vacinação contra a Covid-19, o que é crime e é isso que a Polícia Federal vem investigando. A segunda coisa é que Bolsonaro não havia se vacinado. A gente não tinha essa informação desde que começou a vacinação no país, porque o presidente havia decretado um sigilo de 100 anos no cartão de vacinação dele. E aí nós trazemos para o nosso telespectador hoje algumas das reflexões e também das punições que podem ser acusadas aí a Jair Bolsonaro depois desses dois fatos relevantes. A primeira coisa que a gente tem que destacar é que Bolsonaro muito dificilmente voltará aos Estados Unidos. Isso é tido já como certo por especialistas. Isso é, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos no ano passado usando um certificado de vacinação falso. Isso é considerado crime nos Estados Unidos e entre as penas previstas está o recolhimento desse visto americano que permite o ingresso ao país norte-americano. Além disso, dentro da legislação dos Estados Unidos é prevista também uma pena de prisão de até 10 anos para quem falsifica o atestado de vacinação. Ou seja, o presidente está encrencado não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E quando nós pensamos nas implicações criminais aqui do Brasil, dentro da nossa legislação, nós temos alguns fatos importantes de que o presidente vai ser acusado ou pode ser acusado pela polícia nos próximos dias. O primeiro deles é falsidade ideológica, ou seja, o presidente falsificou um atestado de vacinação, ele ou com a ajuda de terceiros, para obter esse documento e poder entrar nos Estados Unidos ou em outros locais que ele desejava. É um crime grave e Bolsonaro pode ser acusado desse crime aqui no país. Outro crime é fraude em relação a países estrangeiros, como é o caso dos Estados Unidos que nós citamos. E um terceiro crime bastante importante também, que é em relação à falsidade ideológica da identidade de vacinação da filha de Bolsonaro. Ela é menor de idade e Bolsonaro falsificou também esse certificado de vacinação. Essa acusação de que ele não se vacinou nem a filha já não é mais apenas uma hipótese. O próprio ex-presidente, hoje em entrevista a alguns veículos de comunicação, confirmou que nem ele nem a filha se vacinaram, apenas a esposa dele, Michele Bolsonaro, seria quem tomou essa vacina contra a Covid-19, de acordo com o próprio presidente. E isso, é claro, prejudica também as relações exteriores do Brasil. Um presidente da República entrar nos Estados Unidos de uma forma ilegal e criminosa, como aconteceu, isso com certeza pode pesar nas relações institucionais entre os dois países. A gente tem que destacar também, Elias, que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente agora Jair Bolsonaro, durante todo o mandato, inclusive na gestão da pandemia, ele deu declarações muito controversas sobre a vacinação, sobre as vacinas contra a Covid-19, colocando em xeque a segurança e eficácia das vacinas, inclusive correlacionando a vacinação a pessoas que se tornariam jacarés ou inclusive que pegariam AIDS pela aplicação da vacina. Dois crimes muito graves também e que com certeza desincentivaram a vacinação aqui no país. Afinal de contas, era a figura do presidente da República dando aquelas declarações. A gente vê, inclusive, nessas divulgações de hoje sobre a vacinação, e a conclusão que nós temos, ainda mais com os novos fatos, é de que Bolsonaro nunca entendeu o posto importante que ele ocupou aqui no país. Que ele não administrava apenas um boteco de esquina, mas um país como um todo, e que as declarações dele repercutiam no que pensavam os brasileiros e também nas ideologias, nas suas crenças sobre a vacinação. O Brasil sempre foi, durante muitas décadas, um país referência em imunização em todo o planeta. Inclusive, o SUS é uma referência nisso. E nesses últimos anos nós perdemos não só na vacinação contra a Covid, contra a polio, contra o sarampo. As crianças estão se vacinando menos. O cerco vai se fechando pelo presidente e ele vai ter muita coisa para explicar nesses próximos meses. Elias.